Aleluia, boa noite, Lagoinha! Glória a Deus. É muito bom podermos estar aqui mais uma vez neste lugar para aprendermos mais a respeito do Senhor, para contemplarmos a Ele, amém? Em unidade. Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é soberano. E mesmo com tanta grandeza, Ele se importa comigo e com você, amém? E essa noite, o Senhor, Ele quer te fazer um convite. O Senhor, esta noite, Ele está te convidando a algo. Por isso, durante o decorrer da mensagem, eu peço que vocês prestem atenção, que vocês abram o coração, para que vocês sejam tocados pelo Espírito, e que o Espírito possa revelar a pessoa do Pai a cada um de vocês, amém? Salmos de número 27, versículo 8, vai nos dizer assim: meu coração ouviu a tua voz dizer, venha, entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Vou ler mais uma vez. Meu coração ouviu a tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. E o tema desta noite é: venha e entre. E eu quero que você desde agora já comece a entender que todo o nosso achego ao Senhor, o nosso estar aqui, não dependeu única e exclusivamente de nós, mas foi o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus, quem está nos atraindo a estar na presença de Deus, na presença do Pai, o Todo-Poderoso, amém? Esse Salmo de número 27 foi escrito por Davi. E um pouquinho antes deste versículo que nós lemos aqui, no versículo 4, nós temos essa leitura: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Deixa eu falar com vocês, irmãos. Davi, ele era um rei muito poderoso, um rei escolhido pelo Senhor, amém? E vamos combinar? Davi, ele poderia ter tudo o que ele quisesse, porque quem é rei é o seguinte: se aquilo que ele desejasse que acontecesse, não existisse, ele simplesmente emitia um decreto e aquilo virava lei. Ou seja, não existiria limite no querer de Davi. Davi poderia estar desejoso de muitas coisas, mas algo era mais forte e mais importante em seu coração. A Bíblia vai nos dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim, ela não escondeu a falha de Davi. Quando Davi caiu, quando Davi pecou, ele foi alertado pelo Senhor. E mais uma vez, Davi, com o seu coração, escolhe o Senhor. E aí Davi, ele em seu salmo, em seu cântico, ele diz: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo.
E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para essas duas palavras. A primeira é contemplar. Você pode repetir comigo? Contemplar. E a segunda é meditar. Repete comigo? Meditar. Davi, ele queria habitar na casa de Deus, para que lá ele pudesse contemplar a beleza do Senhor e meditar. Irmãos, lá nessa época, ele ia ao templo uma vez por semana. Mas o desejo dele era estar diante de Deus. O desejo dele era estar diante da presença de Deus. E por que eu falei que essas duas palavras nos saltam nos olhos? Porque o que é contemplação? Você já parou para pensar o que é contemplar? Contemplação, irmãos, é uma completa admiração. Quando você vai em uma obra de arte, você não só observa a obra de arte. Se ela te chama a atenção, você vai contemplar. O que você vai fazer? Você vai ficar olhando. Você vai começar a admirar. Você vai perceber o quê? Os detalhes, certo? E se aquela obra de arte te chamar muita atenção, vai te causar algo que vai te dar o quê? Uma curiosidade de saber mais. Não só a respeito daquela obra, daquela arte, como também do seu autor ou de quem fez e o motivo e o que gerenciou aquilo ali. Então, nós precisamos entender que a contemplação, ela vai provocar em nós um querer estar admirando. A contemplação, ela vai provocar em nós um querer, vai despertar em nós um querer saber mais a respeito daquilo. E aí, a gente pensa, se eu contemplo, eu automaticamente vou meditar. Se eu contemplo, eu vou refletir. E nesse versículo aqui, em que o salmista diz: eu quero estar na casa do Senhor, porque eu quero contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. A palavra meditar no contexto original não está em apenas refletir, mas também ela traz uma ideia de uma busca, de um ir atrás, de um conhecer, de um se aprofundar no conhecimento do Senhor. A contemplação vai nos levar à meditação, e a meditação vai nos levar ao aprofundar no conhecimento do Senhor. O que Davi ele queria? Davi ele queria simplesmente estar e desfrutar da presença do Senhor. Versículo 7 novamente: meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Sabe, irmãos, para Davi, que tudo podia ter, mas queria ao Senhor, isso só poderia ter sido movido após uma contemplação de quem o Senhor é, e uma meditação profunda do caráter e de seus atributos. Então eu quero te dizer esta noite, que se não existe uma contemplação do Senhor, não vai se tornar interessante, prazeroso ou até mesmo prioridade na sua vida. O Senhor esta noite está nos chamando, sabe a quê? A contemplá-lo na beleza da sua santidade. Porque quando nós o contemplarmos, quando nós começarmos a admirar Ele por quem Ele é, admirar pelos seus grandes feitos, aí sim, nós vamos desfrutar de uma comunhão e um aprofundamento de quem o Senhor é em nossa vida. Se nós não o contemplamos, nós não vamos nos interessar a um nível mais profundo.
Porém o Senhor, Ele está te chamando. Vem, entre na minha presença. Amém? Sabe, aconteceu algo em Êxodo 19, a partir do versículo 10, nós vamos ler do 10 ao 13, que eu queria, vou ler por aqui, se vocês tiverem Bíblia aí pode abrir. Êxodo 19, do 10 ao 13 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Desça e consagre o povo hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois neste dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo: tenha cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toquem no limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Sabe, irmãos, aqui eles estão no deserto. O povo está no deserto. O pastor pregou aqui, né? No domingo de Mara, né? Das águas amargas. E depois disso, o povo continuou no deserto. E Moisés, ele sobe até o monte para falar com Deus. E Deus faz algo incrível. Deus, ele fala com Moisés assim: olha, Moisés, eu vou me revelar ao povo. Eu vou falar com o povo diretamente. E a gente sabe que na velha aliança não se existia essa liberdade de estar na presença de Deus. Não era qualquer um que poderia adentrar na presença de Deus. E aí quando Moisés desce, Deus, ele dá a instrução a Moisés. E Moisés fala com o povo: olha, nós vamos nos consagrar, nós vamos lavar as nossas vestes, nós vamos estar prontos, porque quando a trombeta soar, quando acontecer, o Senhor vai se manifestar e vai falar com a gente, não só comigo, mas com todos vocês. E aí nós vamos ver em Êxodo 19, do versículo 16 ao 19, que diz assim: Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombetas ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. Sabe, irmãos, Deus, ele resolveu se revelar não só ao povo, mas também, não só a Moisés, mas também ao povo. Por que Deus, ele resolve, sabe, se apresentar, se manifestar de forma audível? Porque ele queria que o povo entendesse que ele estava com o povo e que ele estava com Moisés, amém? Então, quando acontece de Deus manifestar, irmãos, eu penso talvez o terror que deve ter sido. A Bíblia fala aqui, né, que a gente viu, era fumaça, era trovão, era raio, era um monte tremendo, era fogo. Vocês imaginam uma cena? Vocês conseguem imaginar essa cena? O povo, ao olhar aquilo, se estremeceu todo. Porém, Deus já havia dito: eu vou me revelar. E olha só que engraçado. Por que Deus se preocupou em se revelar naquela época? Por que Deus se preocupou em mostrar que era Ele quem estava com eles e que era Ele quem estava com Moisés? O que Deus queria provocar naquele povo com a manifestação da tua presença, com a contemplação da sua majestade? Deus, ele queria provocar temor. Temor é diferente do medo. Nós também aprendemos isso. O medo, ele nos paralisa e nos impede de seguir. Mas o temor nos faz o quê? Nos faz avançar
com diligência. Amém? O temor nos faz seguir em frente. O temor nos faz andar, ir, continuar. E o que Deus queria despertar naquele povo? O temor a Ele. O temor para quê? Para que aquele povo se voltasse a Ele, para que aquele povo obedecesse, para aquele povo não viesse a pecar. Por isso Deus se manifestou naquele momento. Vocês conseguem compreender? Quando a gente contempla o Senhor, algo muda em nós. Quando nós contemplamos o Senhor na beleza da sua santidade, quando entendemos quem Ele é, algo muda em nós. E o Senhor, através da sua manifestação nesse monte, Ele queria provocar o temor daquele povo, para que aquele povo vivesse uma vida diante dEle e seguindo aquilo que Ele estipulou. E durante essa aparição, com voz de trovão, o Senhor diretamente foi falando ao povo. E o que Ele foi falando ao povo? Os 10 mandamentos. Ele veio falando: olha, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não farás para ti imagens de escultura. E o Senhor, Ele foi falando: não mate, não adultere. O Senhor, Ele veio falando com o povo: é assim, é assim, é assim. Porém, aquele povo, ao olhar toda aquela situação, reagiu de uma forma diferente. Êxodo capítulo 20, os versículos 18 e 21 vai dizer assim: quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Deus já havia dito a Moisés que Ele iria se revelar ao povo. Moisés passou o recado para o povo, e o povo, ao invés de abrir o seu coração para contemplar toda aquela majestade manifestada, o povo escolheu ficar com medo e, pior, mandar outro em seu lugar. O povo não quis saber que quem o chamou para ouvir e para contemplar e para ver foi o próprio Deus. Não foi ideia de ninguém, não foi ideia deles. O próprio Deus disse: eu vou me manifestar a eles. E essa manifestação é para causar temor, é para que eles vejam a minha grandeza, para que eles me temam, para que eles estejam ainda mais junto a mim. Mas o povo viu de uma outra forma. O povo, ao invés de produzir temor, teve medo. E o medo o fizeram retroceder e enviar outros em seu lugar. Só que deixa eu te falar uma coisa. Hoje, por meio do Espírito Santo, nós podemos suportar uma revelação muito maior do que o povo israelita viveu naquele momento. Hoje nós podemos sim subir o monte, nós podemos sim contemplá-lo por meio do sangue de Jesus. Hoje nós recebemos espírito de ousadia, espírito de intrepidez, e hoje nós podemos contemplar ao Senhor de forma pessoal. E por que é tão importante contemplarmos ao Senhor? Porque à medida que nós contemplamos ao Senhor, nós vamos ficando parecidos com o Senhor.
Quanto mais eu vejo quem o Senhor é, quanto mais eu medito em quem o Senhor é, quanto mais eu me aprofundo no Senhor, mais parecido com Ele eu me torno. Quanto mais eu busco, quanto mais eu entro, quanto mais eu estou, mais eu quero. Agora, se eu venho aqui, eu ouço falar de Jesus, eu ouço falar do Pai, e fica por isso mesmo, irmãos, é por isso mesmo que você vai ficar. Mas se você vem a este lugar, você rasga o seu coração, você escuta o que Jesus fez, você escuta sobre o amor do Pai, e aí você consegue contemplá-lo, você consegue ver a grandeza, você consegue ver o amor, você começa, sabe o que? A mergulhar, a meditar, a procurar, a saber, e cada vez que você se envolve mais com o Senhor, cada vez que você mergulha mais profundo com o Senhor, mais parecido com o Senhor você vai ficar, mais você vai desfrutar das promessas, menos inconstante você vai ser, mais forte você vai ser. Você consegue compreender que o Senhor, Ele não te chama para estar apenas na igreja, mas o Senhor te chama para adentrar em sua presença? Contemplar é diferente de ver. Contemplar é você admirar, é você desfrutar, é você olhar, é você buscar. Contemplar é diferente de simplesmente ver. E o Senhor está te chamando esta noite. Venha, entre na minha presença. Agora, o que o seu coração está dizendo? 2 Coríntios capítulo 3, versículos 16 ao 18 diz assim: contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Olha o que diz em Hebreus 10, 19 e 22. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Sem contemplação não vai existir transformação. D'Angela, mas o que eu preciso fazer para contemplar ao Senhor? Irmão, só aceita o convite dele. Venha e entre na minha presença. Você não precisa de ideias mirabolantes, você não precisa fazer algo extraordinário. Você só precisa entender que Jesus é o caminho que te leva à presença do Pai. E você só precisa saber que você precisa estar com o seu coração sincero diante dele. Sabe por que muitas vezes nós não vamos a um nível mais profundo ao Senhor? Sabe por que muitas vezes a gente não se compromete com a obra de Deus? Sabe por que muitas vezes a gente não se preocupa em fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Porque nós não estamos o contemplando. Porque nós não estamos entendendo que o chamado é para se tornar semelhante a Ele. Porque nós não estamos entendendo que o chamado é para desfrutar de uma plenitude de vida. E às vezes você pergunta, D'Angela, mas não é para ter plenitude de vida? Porque a minha vida eu ainda se... Irmão, se entregue, rasga o coração, fale com o Espírito, assim, Espírito Santo, me revela a pessoa do Pai.
Existe um lugar mais profundo para você ir. Existe um lugar mais profundo para eu ir. Existe um lugar mais profundo para nós estarmos. E esse lugar é no lugar da contemplação do Senhor. Quando nós contemplamos ao Senhor, assim como Davi, que tudo podia pedir, que tudo podia ter, simplesmente pediu para habitar na casa do Senhor, para ali poder contemplá-lo e meditar no templo. O apóstolo Paulo, ele também abre mão de outras coisas, depois que ele contemplou ao Senhor. Filipenses, capítulo 3, versículo 4, 9, o louvor já pode subir. Diz assim, olha só o que diz em Filipenses. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos seus próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E, quanto à justiça, cumpria a lei com todo vigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Vocês conseguem perceber a prioridade? Quem contempla o Senhor, quem entende quem o Senhor é, quem gasta tempo diante do Senhor, tem sua prioridade mudada. Às vezes você está preso a alguma coisa nesse mundo, um relacionamento, não sei, amizades, alguma prática. Mas eu quero te dizer que quando você verdadeiramente contemplar ao Senhor, isso mudará a sua vida. Isso mudará a sua história. Isso mudará a forma com a qual você se move. Sem contemplação não existe o interesse, mas com contemplação existe a transformação. Nesse momento eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você, durante esse louvor, esquecesse a pessoa que está do seu lado e rasgasse o seu coração diante da presença do Senhor. Eu queria que você fosse de uma forma sincera e entrasse diante da presença do Senhor, porque Ele está te chamando esta noite para que você venha e entre. Chegou a hora de você elevar, porque enquanto você tem se limitado a viver uma vida rasa no Senhor, existem promessas, existem questões, existem coisas que o Senhor queria tanto que você já estivesse fluindo. Às vezes você acha que as coisas não estão acontecendo para você, mas deixa eu te dizer, contemple o Senhor na beleza da tua santidade, medite na tua palavra, medite nos teus feitos e deixa as coisas acontecerem, porque a confiança ela vem do desfrutar
presença, de conhecer quem é o Senhor. Não existe impossível ao Senhor. Existe impossível para mim e para você, mas para o Senhor não. O que seria impossível ao Senhor? Olhe para você mesmo agora com sinceridade e fale ao Senhor: Deus, vem ser o Rei do meu coração. Espírito Santo, me revele a pessoa do Pai, que eu possa te contemplar de verdade, que eu possa ser transformado, que eu possa viver sim um romper, um novo começo, que eu possa viver sim novidade de vida em nome de Jesus. Adora ao Senhor, aleluia. Disse: Moisés, vá ao meu lugar. E hoje, mais uma vez, o Senhor, Ele se revela a você. O Senhor, Ele diz a você: através de Jesus, você tem liberdade. Através de Jesus, você pode sim entrar na presença de Deus. Você não precisa que alguém chegue e coloque a mão na sua cabeça. Você não precisa que alguém chegue e revele algo. Você não precisa disso. Você pode ir à fonte. Você pode contemplá-lo. Você pode viver algo incrível, uma intimidade sobrenatural com Ele. E o Senhor, esta noite, Ele te convida. Meu coração ouviu a tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu: sim, Senhor, eu irei.